Olá! Todos nós desejamos ter aquela chama que arde dentro de nós em buscar pelo Senhor. E na verdade, o desejo que a gente tem tanto de ter essa chama, sabe, acesa dentro de nós, na verdade, nem é muitas vezes porque algo que nós ansiamos muito, mas na verdade é porque nós ansiamos em confiar no Senhor de todo o nosso coração. Sabe, não tem como a gente confiar no Senhor de todo o nosso coração se a chama do Espírito Santo de Deus ela não estiver acesa. E sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais lindo? É que os nossos pecados eles não podem apagar a chama do Espírito Santo dentro de nós. Uma vez que nós reconheçamos o quanto precisamos sair desse lugar. Os nossos pecados, eles não são mais problemas para Deus. Não, acredite nisso. A palavra de Deus fala que Deus é poderoso para perdoar os pecados do mundo inteiro, uma vez que nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos de todo o nosso coração. E ainda que seja várias e várias vezes por dia. Mas existe algo que apaga a chama do Espírito Santo dentro do nosso coração. E sabe o que é? É o desânimo. É o desânimo. O desânimo, ele pode ser comparado como uma gripe. Veja bem, uma gripe, apesar de ser uma doença simples, ali no início, uma doença simples, ela pode, desencadear para doenças que nos levam à morte, como sinusite, como pneumonia, como meningite, dentre outras. Agora, o que é o mais indicado para a gripe? Em primeiro lugar, vacina. Já temos vacina para a gripe. E em segundo lugar, cuidar do nosso corpo para que a nossa imunidade esteja forte, né? O desânimo, ele é assim. Ele começa bem pequeno, mas se ele não for tratado e paralisado, ele pode nos levar a doenças emocionais que geram morte no nosso coração, como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico e por aí vai. Agora, qual que é o antídoto? O antídoto para derrubar o desânimo? Primeiro, é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, nesse estudo. Escolher se fortalecer no Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. E em segundo lugar, escolher habitar na palavra de Deus, porque a palavra é o antídoto, que se chama fé. E ela é a vacina contra o desânimo. Amém? Bom dia! Estamos de volta com o nosso café com elas. Quem estava com saudade? Eu tô tão feliz, meninas. Tô tão feliz de estar aqui com vocês, tão feliz de estar de volta, tão feliz do Senhor ter derramado mesmo uma palavra revelada para nós durante toda essa semana. Eu tô muito feliz mesmo. Saudade também, Carlinha! Hey! Lá do Recife, ano que vem, em nome de Jesus, eu vou no Recife, hey, em nome de Jesus Cristo. Bom dia, Sônia, Bela, pastora Paula, mulheres que andam tão de perto. Bom dia, Juju, que andam tão de perto comigo. Glória a Deus. Bom dia, Carminha. Bom dia, Patrícia, lindeza. Bom dia, Miriam. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã. E eu creio que vai ser algo lindo. Gente, olha para vocês verem o quanto que nós somos desafiadas. Nós somos desafiadas. Escuta isso, escuta isso. Eu ontem estava estudando, preparando a palavra e ontem
à noite, aí o meu telefone toca. O meu filho do coração. Falando assim que a minha norinha, que é muito preciosa na minha vida, a Bruna, estava no hospital com suspeita de apendicite. E, gente, os dois, eles não têm ninguém aqui. Ambos são filhos únicos. Aí deu apendicite, o Paulo Roberto teve que ir para o hospital com Bruna e eu peguei, gente, os dois meninos. E detalhe, o Matheus nunca, tem 2 aninhos só, gente, acabou de fazer 2 aninhos. Ele nunca tinha dormido com essa avó aqui, com essa avó do coração. Nunca tinha dormido comigo. E ontem eu peguei os dois, a Luísa tá acostumada, mas ontem eu peguei os dois para dormir comigo. E o Marcelo ficava assim, meu Deus, ele vai chorar. Gente, Deus é tão fiel, mas ele é tão fiel, que os meninos dormiram a noite inteira. Eles demoraram para dormir, demoraram. Mas, gente, dormiram a noite inteira. Sabe o que é dormir a noite inteira? A coisa mais bonitinha, a coisa mais gracinha desse mundo. Então, eu quero te ensinar algo. Quero te ensinar algo que eu aprendi. E eu aprendo a não reter nada. Escuta isso. Gente, isso é muito poderoso. Escuta isso que eu vou ensinar para vocês. O avião, ele tem um aparelho que é chamado medidor de atitude. Séries, é altitude? Não, é atitude. É atitude, tá? E esse aparelho de atitude, ele mede se o avião está subindo, para que nível ele está indo, ou se o avião está descendo. É um aparelho de atitude, tá? Para determinar se, quando o avião está decolando, então qual que é a atitude dele? Ele está subindo, né? A atitude dele é subir. Quando tem alguma turbulência, ou ele vai descer ou ele vai subir. Então, eu quero te convidar. Agora, o aparelho, ele diagnostica, né? Mostra a atitude do avião. Agora, quem comanda? Quem comanda o avião é o piloto. É o piloto. E você é responsável para pilotar a sua vida. Agora, você pode determinar qual será a sua atitude. Talvez você acordou numa circunstância difícil, talvez você acordou desanimada, talvez você acordou sem esperança, mas você pode determinar a sua atitude. Ou você vai ter uma atitude firme de sentar aqui conosco e falar assim, eu vou subir, eu não vou ficar onde eu estou, eu vou subir, eu vou subir. Ou você pode ficar determinada a estar no lugar que você está. E, consequentemente, você vai descer. Se você não tomar nenhuma atitude, a consequência é descer. Mas agora, você pode tomar uma atitude de alavancar voo. E você pode escolher uma atitude determinada de não ficar nesse lugar que você está. Porque você pode todas as coisas se o Senhor te fortalecer. E se tiver uma coisa que eu tenho plena convicção de estar aqui, é que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. E Ele espera uma atitude sua para subir essa manhã. Ele espera um posicionamento seu para subir essa manhã, para voar mais alto, para voar acima das tempestades, para voar acima das nuvens, como a águia voa. Como a águia voa. E outra coisa que o avião também faz, que eu quero te ensinar. O avião, ele está sempre conectado com a torre de comando. O avião, ele não fica sem estar conectado com a torre de comando. É por causa da torre de comando que ele tem todas as ações, que altitude ele pode voar, que atitude ele deve tomar, quem que está vindo contra ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. O avião está conectado à torre de controle. E eu quero te falar essa manhã, pelo poder do nome de Jesus, existe uma torre de controle aqui,
Essa torre, ela está no céu. Essa torre de controle está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é poderoso para salvar todos aqueles que se achegam a Deus e ainda vivem para interceder por Ele. Essa torre de controle total, absurdo, que não falha, ela tem uma linha, ela tem uma ligação conosco. Ela tem uma ligação conosco, onde dá total liberdade para o Espírito Santo de Deus nos conectar e a todo tempo nos manter ligado com essa torre. E hora nenhuma, nós vamos sair da posição necessária para chegar no destino final. Então que você possa, nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus Cristo, definir a sua atitude. Porque o Senhor espera de você que você defina qual atitude você vai tomar nesta manhã. E segundo, esteja ligado na torre de controle dos céus, que é o Espírito Santo de Deus, que você não vai perecer jamais. Agora eu quero orar para nós começarmos o nosso estudo nesta manhã tão linda. E eu também quero te convidar. Estamos voltando hoje. Por favor, manda no mínimo, para umas 10 amigas, mas vamos encher essa mesa e vamos levar essas mulheres junto conosco a tomar a atitude correta e a estar ligado na torre de comando que nunca falha, em nome de Jesus. Amém? Paizinho, obrigada. Obrigada porque a cada manhã as misericórdias se renovam na nossa vida. Elas são a causa de não sermos consumidas. E elas são a causa de estarmos aqui, Pai, de estarmos aqui para pegar fogo mesmo, Senhor, nessa manhã. Para ter, Deus, o nosso espírito avivado. Para ter, Deus, o fogo mesmo do Teu Espírito Santo aqui dentro de nós, Pai. Não, Pai, nós escolhemos essa manhã tomar uma atitude de levantar voo, de ficar num lugar acima, o qual o Senhor já comprou para nós. O Senhor pagou um preço para que nós pudéssemos estar assentadas nos lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, acima de toda potestade. E é esse lugar, Pai. É esse lugar que nós escolhemos essa manhã estar. E nós estamos aqui, Pai, clamando, suplicando. Queremos ficar ligadas com o Teu Espírito Santo. Oh, que cantas, orialalabas. Queremos estar ligadas com o Teu Espírito Santo. Xere cantas, orialalabas. Ligadas com o Teu Espírito Santo. Ligadas com o Teu Espírito Santo. Nós escolhemos nessa manhã estar ligadas com o Senhor, por isso só venha, Pai. Só venha, Pai. Só venha. E que essa semana, Pai, seja uma semana de ativação, Pai. De ativação. Aqui no Mulheres Ensinando Mulheres, eu quero declarar, Pai, que pelo poder do nome de Jesus Cristo, nenhuma arma contra nós vai perecer, porque nós estamos ali, ó, Pai, habitando na Tua palavra, que é uma base segura, e nós estamos totalmente conectadas com a torre que está lá no céu, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eita glória! Fê, sua linda! Meninas, eu tô pegando fogo, gente. Desde domingo, quando o Senhor trouxe essa palavra revelada para mim, que eu tô pegando fogo, mas eu não aceito queimar sozinha. Eu não aceito queimar sozinha. Eu vou, em nome de Jesus Cristo, exalar do fogo que está dentro de mim para queimar muitas e muitas mulheres essa semana em nome de Jesus Cristo. Ei, essa semana, hoje eu tô aqui com vocês. Mais tarde, eu vou estar ali com as alunas, continuando a queimar. Amanhã de manhã, eu vou estar no café com líderes e pastoras aqui em Belo Horizonte presencial. Gente do céu, vocês não têm noção a direção para esse café. Vocês não têm a direção para esse café de amanhã. Se você é líder ou pastora, é só presencial,
tá? Aqui de Belo Horizonte, aqui de perto. Também se você quiser pegar um ônibus hoje à noite, igual as meninas de Juiz de Fora. Tem alguém aí de Juiz de Fora que da última vez elas pegaram um ônibus, gente, e vieram pra cá. Vem tomar café da manhã, amanhã, 9 horas da manhã com a gente. Venha ser ativada por um novo tempo no seu ministério, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Hoje eu coloquei o título dessa palavra, se alguém puder me ajudar a colocar aí em letra maiúscula, por favor. Reacende a chama. E eu sei que em nome de Jesus Cristo, a chama de muitas mulheres, será acesa nesta semana. Séries, o que tem de diferente essa semana? Eu vou te contar o que tem de diferente essa semana. Uma porção dobrada da palavra de Deus que é viva. Obrigado, amiga. Uma porção da palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Essa semana tem uma porção dobrada de uma palavra que penetra na nossa alma e espírito e divide os mesmos. Uma porção de uma palavra que é apta para mostrar o que está no nosso coração e nos levar a mudar de atitude. É isso que tem essa semana aqui para nós. E se você ainda não é a minha aluna, fica aí, que eu quero te falar algo até no final dessa live, tá? Vou deixar o Espírito Santo confirmar. Então, reacende a chama. E hoje nós vamos ficar aqui na vida de Abraão. Gente, esse Espírito Santo é bonitinho demais. Vocês estão preparados para mergulhar e para ter revelação sobrenatural da palavra? Minhas alunas aí, gente. Eu tenho tido tantos testemunhos da plataforma do nosso curso Universo Feminino de Gênesis e Apocalipse, que às vezes eu fico impressionada. E vocês que são minhas alunas, eu só vou deixar para vocês responderem. Tem alguma coisa, tem algo mais simples, gente? Tem algo mais simples do que o nosso curso do Universo Feminino de Gênesis e Apocalipse? Me conta o que tem de diferente. Nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Agora, o que está acontecendo? A revelação da palavra tem chacoalhado e nos levado a tomar uma atitude diferente. Me conta se tem alguma coisa mais simples. Vocês que são minhas alunas, me ajudem aí. Agora eu vou para a palavra. Simples, mas é tutano puro. Ô, glória! É isso, meninas. Evangelho genuíno. Ah, queridas, é só isso. E eu tenho falado com o Senhor que eu vou morrer para ensinar isso. Eu vou morrer para ensinar isso. Eu não vou sair desse lugar. Em nome de Jesus. A vida de Abraão. Eu quero mostrar para vocês que nada pode apagar a chama do Espírito Santo dentro de você. Eu quero te mostrar nessa manhã que nenhum tipo de pecado, a sua incredulidade, pode apagar a chama do Espírito Santo de Deus dentro de você. A vida de Abraão é uma vida que ela é digna de ser aprendida. E eu tenho certeza que você nunca escutou a vida de Abraão resumida de uma maneira tão poderosa, igual você vai escutar nessa manhã. E que em nome de Jesus Cristo, ela nunca mais vai sair do seu coração. E eu posso te falar, a história que não tem que sair do teu coração, não é a minha história de superação. Não é a história de nenhum homem, de nenhuma mulher de superação. A história que não pode sair do teu coração são as histórias que estão na palavra de Deus. Elas são vivas, elas são eficazes. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, entender que essa história que nós vamos aprender essa manhã, ela é viva.
Aqui em Gênesis 12, nós temos o chamado de Abraão. O Senhor vira aqui para Abraão, no capítulo 12, versículo 1, e diz assim: Abraão, deixa a sua terra natal, deixa seus parentes, deixa a família de seu pai e vá à terra que eu vou te mostrar. Abraão, eu farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e eu o tornarei famoso, poderoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos, os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram à terra de Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de More. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul, acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, Ai e a leste. E ali ele construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o Senhor. Porém, logo aqui, no primeiro capítulo da história de Abraão, um homem que foi chamado amigo de Deus e nosso pai da fé, a gente aprende que teve aqui um chamado. Gênesis 12, meninas. Aqui no capítulo 12 nós temos um chamado, nós temos uma promessa maravilhosa dos versículos 1 ao 9, mas dos versículos 10 até o versículo 20, sabe o que nós temos? Incredulidade e desobediência. Incredulidade e desobediência. Ou seja, o caminho de um homem, de uma mulher de Deus, ele jamais será regado. Ele jamais será regado só de obediência. Guarda isso no teu coração. Jamais, jamais. Aqui é muito claro como Deus coloca em um capítulo só chamado e promessa, incredulidade e desobediência. Sabe o que Deus está querendo falar comigo e com você? Ei, quando você passar por períodos de incredulidade, por favor, não pare. Quando você passar por tempos difíceis nos quais você não está querendo obedecer, por favor, não pare. Continue comigo. Continue comigo. Continue comigo. Agora, o que acontece? Qual que é o nosso maior problema? Por que a gente para? Quando existe aqui incredulidade, quando existe aqui desobediência, sabe por que é? E algo que Abraão não se apegou, por isso que ele não parou. A Bíblia fala que o Senhor virou para Abraão e falou assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te fazer poderoso, eu vou te fazer famoso e você será uma bênção para os outros. Não se apegue em quem você vai se tornar. Não se apegue na fama que você vai ter. Por favor, não se apegue em ser uma bênção para os outros. Não se apegue na promessa, mas se apegue naquele que te prometeu todas as coisas. Ah, queridas, eu quero te falar mais uma vez essa manhã. A mulher que se apega à promessa, ela está fadada a apagar a chama do Espírito Santo de Deus. E ela está fadada a se tornar uma mulher miserável. Quantas e quantas mulheres que se desviaram do caminho do Senhor. Quantas e quantas mulheres que saíram desse caminho, sabe por quê? Porque ao invés de se apegar àquele que nos chamou, ao chamado poderoso do Pai, se apega na promessa. Não. Abraão não era para ele ter saído desse lugar que ele chegou, que ele levantou o altar. E aqui nos versículos 10 a 20 a gente vê ele indo para um lugar que Deus não mandou ele ir. Abraão vai ali, ele desce para o Egito e ali ele literalmente entrega a sua mulher ali de uma maneira falando que ela era irmã. Incredulidade e desobediência.
logo no primeiro capítulo da vida de Abraão, chamado promessa, incredulidade e desobediência. Mas em nome de Jesus Cristo, querido, eu quero te falar algo nessa manhã. A sua incredulidade, a sua desobediência não podem apagar a chama do Espírito dentro de você, se você estiver firme com aquele que te prometeu. Ele é poderoso. Apenas escolha voltar para o lugar. Escolha voltar para perto dele. Logo depois, no versículo de Gênesis 13, a gente vê algo que o Senhor, ele nos chama. Veja bem, o Senhor chamou quem? Abraão. Larga a tua terra, larga a tua parentela. Mas ele não podia ter levado Ló. Ló era parente de Abraão, mas ele levou Ló. E a consequência da desobediência, gente, ela vem. E é isso que eu quero ensinar para vocês essa manhã. A consequência da desobediência vem. Aqui no versículo 8 do capítulo 13 fala que eles ficaram no lugar. Eles foram tão prósperos que o povo de Abraão começou a ter conflito, contenda com o povo de Ló. E Abraão vira para Ló e fala assim: olha, Ló, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal nós somos parentes próximos, o parente o qual Deus falou para ele não levar. E Abraão chega para ele e fala assim: olha, vamos separar, não tem jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha humildade, não apenas para reconhecer a sua desobediência, mas tenha humildade para reconhecer que toda desobediência tem consequência. Eu posso te afirmar uma coisa. O Senhor, ele não nos deixa nem na consequência, mas não coloca pano em cima. Não tampa isso, não. Porque tampar isso não é tão poderoso como destampar isso e enfrentar isso, tá? Não tenha medo da consequência quando você errar. Tenha medo de ficar sem a presença. Você tá achando que o Senhor, ele te deixa? Você tá achando que o Senhor te deixa quando você vai colher? E a gente colhe mesmo, gente. Eu falo que... Sabe o que é evangelho genuíno? É o evangelho que é verdadeiro. O evangelho genuíno não é aquele que fala: Deus perdoa os teus pecados, esquece os teus pecados. Não, querido, o evangelho genuíno, ele é por completo, ele é inteiro. É quando uma pessoa te ensina sobre tudo. Aí sim, você vai fechar todas as brechas. Todas as brechas. Não vai ficar nenhuma brecha de fora. E você vai permanecer no caminho. Ainda que você esteja colhendo as consequências da sua desobediência. Aqui, eles se separaram, mas veio a consequência, mas Abraão ficou firme. Ficou firme, virou para Ló e falou assim: Ló, vai, escolhe. E é muito triste, sabe por quê? A gente percebe aqui no capítulo 13 que Ló, ele faz uma escolha de acordo com a aparência. O Espírito Santo vai falar com você agora, querida. Fica bem atenta. Reche, canta, zoriala, laba. Você não tem noção do tanto de chave que tem nessa palavra, não. E eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que nenhuma palavra que o Senhor escolheu liberar aqui nessa manhã, e nem depois, em todas as mulheres que vão ver essa palavra, todas as revelações serão entregues pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu declaro que Satanás não vai roubar nenhuma. Ló escolhe o lugar que ele quer ir. Estamos em Gênesis 13. Ele não pergunta para Deus o lugar que ele vai, mas ele escolhe a aparência. Uma chave. As nossas escolhas têm o poder de apagar a chama do Espírito Santo quando elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Séries. E quando eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida? A vontade de Deus, ela está sempre dentro da palavra. E eu e você hoje temos a palavra, diferente desse povo aqui. Nós temos a palavra. As nossas escolhas precisam estar dentro da palavra. Séries, enquanto eu não sei que atitude tomar, tome a atitude de subir, de esperar do Senhor no lugar de glória, mas se você não tem
uma direção específica. Espere no Senhor. Espere no Senhor. No caso de Ló aqui, nós aprendemos muito claro o perigo de nos guiar por aquilo que os nossos olhos veem. Não seja guiada por aquilo que os seus olhos veem, em nome de Jesus, por favor. Por favor. Eu posso rasgar meu coração com vocês agora? Porque eu sei que eu estou num lugar seguro. Eu sei que eu estou num lugar seguro. E eu sei que quem vê essa live inteira é só mulher que realmente caminha comigo. E eu sei que eu posso falar isso para vocês aqui. Meninas, Oi, amor! Vem dar um beijo rapidinho na vovó! Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É fácil você fazer propósito de não ter as coisas quando você não tem dinheiro para comprar. Agora, quando você tem dinheiro para comprar, queridas, é tão difícil a gente não ser movida pela aparência. Tão difícil. Tão difícil. Vocês não têm noção. Sabe? Vocês sabem que quem mantém o Ministério Mulheres Ensinando Mulheres, além da venda dos meus livros, que não é suficiente ainda, um dia vai ser, é o meu marido. Meu marido me sustenta. E o meu marido é um homem próspero ali. Deus prospera ele muito no meio secular. Muito. É um homem muito próspero. Muito de Deus, que assim me honra com o melhor dessa terra. E eu tenho sido levada a renunciar coisas que me são lícitas. Mas que não me convém. Que não me convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Sabe? Cuidado para que as aparências não te levem para um lugar que é certo, mas te deixa no lugar errado e você sai do centro da vontade de Deus. Muito cuidado. Não troque a unção. Não troque a unção. Não troque a unção por aquilo que seus olhos desejam. Não troque. A unção é renúncia. A unção é você escolher perder a sua vida todos os dias. A unção é você escolher não ser. A unção é você escolher ser igual a Jesus todos os dias da sua vida, mansa e humilde de coração. Sabe? Não, por favor. Por favor, saia desse lugar de ser guiada pela aparência. Saia desse lugar de ser guiada por aquilo que você pode, mas daquilo que é lícito, mas que não te convém. Que não te convém. Amadas, para honra e glória do nome de Jesus, a Bela vai lançar um livro agora. Na nossa conferência, a Bela vai lançar um livro para adolescentes, para as jovens. Gente, a editora me mandou. Eu não quis ler o livro, tá? Eu não quis ler, eu não quis mexer. A direção de Deus foi essa. Eu não quis tocar. Inclusive, no livro ela fala muito mal. Muito não, mas ela fala bem mal da nossa paternidade. Mas eu não me importo com isso. Ela fala das dificuldades que ela teve como filha de pastores. Ela fala do abandono num lar amoroso. E quando a editora me mandou um áudio sobre o livro dela e o lugar que ele iria chegar, falando dessas coisas que ela falava sobre nós, eu quero te falar algo. Eu me alegrei demais. Sabe por quê? Para de importar com aparência, com reputação. Deixa Deus te usar. Ainda que você tenha que ficar triste para salvar outras pessoas. Saia desse lugar, minha irmã. Saia desse lugar. E o mais lindo ainda, gente, é que eu pedi para ela
Eu pedi para ela a renda do livro, gente. E ela de prontidão virou para mim e falou assim: mãe, pode pegar. Pode pegar, mãe, a renda do livro e colocar na sua agência de mulheres. Gente, sabe, deixa as pessoas que estão do seu lado ter liberdade de ter as escolhas delas perto de você. Ainda que para isso ela tenha que falar aquela parte ruim que ela recebeu de você. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Sabe? Aqui, quando nós passamos aqui para Gênesis 14, a gente vê o quê? Que Ló fez uma escolha ruim por causa da aparência, e de cara, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, ele foi aprisionado pelos reis ali de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zebuim, sabe? Literalmente, ele foi aprisionado. Por quê? Porque as escolhas erradas nos aprisionam. E as prisões fora do centro da vontade de Deus apagam a chama do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Sim, Ló foi aprisionado. E aí, guarda essa palavra. Eu escrevi ela aqui ontem quando eu estudava. As escolhas erradas nos aprisionam. Mas nos levantar, escuta isso, nos levantar para libertar essas pessoas que foram presas, ainda fazendo coisas erradas, nos enche do poder de Deus. Ló fez uma escolha errada, ele foi preso, e sabe o que Abraão fez? Abraão ainda foi lá soltar ele. Abraão entrou numa guerra por amor a Ló, mesmo diante de escolhas erradas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o seu marido, quando os seus filhos, quando as pessoas que você ama escolherem errado e sofrerem a consequência disso, para de achar bom. Para de alimentar aquele sentimento no seu coração de que Deus está tratando e você está se alegrando com isso. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não trata igual a gente quer tratar as pessoas não, tá? Deus é amor. Deus é amor. Deus não trata. Eu e você somos ruins para tratar. O mal habita dentro de nós. Então eu quero te falar uma coisa nessa manhã, não alimente, sabe? Nada de ruim que a pessoa do seu lado está passando, porque você está achando que Deus está tratando ela. Talvez você está alimentando algo que o diabo está fazendo com essa pessoa. Sabe o que Abraão fez? Ele entrou numa guerra que ele nem precisava, por causa das escolhas erradas de Ló. Talvez está na hora de você entrar em guerras que você está achando que tem que acontecer. Para literalmente ser luz, ser sal na vida de pessoas que você ama e você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Não, não gosto de confusão. Não é isso, não é aquilo. Não, Abraão não. Abraão entrou numa guerra que ele não precisava entrar. Não precisava entrar para libertar Abraão. Ah, querida, não tem nada que acende mais a chama do Espírito Santo de Deus em nós do que quando nós escolhemos não cansar de fazer o bem. Você sabe o que está escrito no último versículo do livro de Tiago? E Tiago, ele é o Provérbios do Novo Testamento. Lucimar, você estava fazendo, mas o Espírito Santo de Deus está nessa manhã abrindo seus olhos e você não vai fazer isso mais pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você vai entrar em guerras com ela, você vai amar ela de todo o teu coração, independente das circunstâncias que ela está querendo entrar, independente das escolhas dela. Você como mãe, você vai abraçá-la e você vai entrar nessa guerra com ela em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essa mudança na sua vida, Lucimar, e na vida da sua filha, em nome de Jesus Cristo. Amadas, os últimos 2 versículos do livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: Meus irmãos,
Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Gente, tem condição um troço desse? Os últimos versículos de Tiago, o Provérbios do Novo Testamento, diz assim: meus irmãos, minhas irmãs, se alguma de vocês se desviar, se algum de vocês vê alguém se desviando da verdade e for trazida de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e ainda trará perdão para uma multidão de pecados. Foi isso que Jesus fez, tá? Foi isso que Jesus fez. Não se canse de fazer o bem, querida. Não se canse. Gálatas 6:9. Portanto, não nos cansamos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Se não desistirmos. Sim, Ana, bem isso. Agora, sabe como que termina aqui os capítulos 14? Gente, tem condição, tanto que essa palavra é linda. Sabe como que termina aqui os últimos capítulos aqui? Nós vamos até o 22. Em nome de Jesus, você fica aí, que chaves ainda vão ser destravadas. Isso aqui é um estudo, tá, gente? Melquisedeque abençoando Abraão. Melquisedeque, um sacerdote, vem abençoando Abraão. Mas eu quero só ler. Eu quero ler. Presta bastante atenção, sabe por quê? Aceitar as migalhas de Satanás apaga a chama do Espírito. Eu vou repetir. Aceitar as migalhas de Satanás apaga a chama do Espírito. Eu vou deixar a Beca. Melquisedeque quis abençoar Abraão. Quis dar riquezas para Abraão. Mas vamos ver o que Abraão respondeu? Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta de Abraão quando Melquisedeque quis abençoá-lo, quis dar para ele muitas riquezas. Escuta isso, 14, 22 a 24. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: eu juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que eu não ficarei com coisa alguma do que é seu. Nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Éner, meus aliados. Mas Abraão, ele não aceitou nem uma riqueza. Aí sabe o que acontece logo depois disso? No capítulo 15, a promessa é reafirmada. E Deus faz uma aliança com Abraão, que você precisa saber sobre essa aliança de Gênesis 15. Gente, não tem condição. Veja bem, presta bastante atenção. Aqui em Gênesis 15, o Senhor, ele faz uma aliança com Abraão. E eu e você temos essa aliança com Cristo Jesus. E você vai ficar impressionada do modo qual essa aliança é feita. Eu e você temos sim que viver de maneira a cumprir essa aliança. Mas eu quero te mostrar como que Deus fez essa aliança aqui com Abraão. Não tem base. Eu fico apaixonada mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Naquela época, como é que era feito as alianças? Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, traga para mim uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha, um pombinho. Abraão foi, pegou todos esses animais e matou. Em seguida, estou lendo Gênesis 15, 9. Em seguida, já estou no 10, tá? Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado.
As aves, porém, não cortou ao meio. Então, como que era feita uma aliança antigamente? Eles pegavam esses animais aqui, cortavam, alguns animais cortavam no meio, outros não cortavam, só matavam, e faziam um corredor. Faziam um corredor e a aliança, ambas as partes passavam dentro desse corredor, olhando para aqueles animais mortos, para aqueles animais partidos no meio, e o que eles queriam declarar? Se eu quebrar essa aliança com você, ou eu posso ser partida no meio, ou eu posso ser morta, que praticamente era a mesma coisa. Era assim que se fazia aliança nessa época. Então Abraão foi, fez tudo bonitinho, igual Deus mandou, pegou os bichos, partiu, colocou lá. Agora escuta aqui o que fala no versículo 12. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão, esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia. Ele está começando a falar do povo que vai para o Egito, tá? Profetizando. Onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, ele castigou o Egito, e por fim eles sairão de lá com riqueza. Os egípcios saíram, os hebreus saíram do Egito com riqueza. Você, por sua vez, morrerá, será sepultado em paz. E depois de 4 gerações, seus descendentes vão voltar a essa terra, pois a maldade. Agora escuta isso, o versículo 17. Quando o sol se pôs, veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse, dei essa terra a seus descendentes. Você sabia que caiu um sono profundo e Abraão não passou entre aqueles animais mortos? Sabe por quê? Que Deus não deixou ele passar? Porque Deus sabia que ele não tinha força para cumprir aquilo que ele estava prometendo. Eu quero te falar uma coisa. Nós temos uma aliança através de Cristo Jesus. Mas essa aliança, ela não vigora por causa da nossa parte. Ela vigora por causa da parte dele. Por isso que a salvação é de graça. Essa aliança, ela não vigora porque eu e você somos perfeitos. Não, essa aliança vigora porque Jesus Cristo é perfeito. Essa aliança não é quebrada porque nós... Não, essa aliança não é quebrada porque ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro sem mancha. Tá? A chama dentro de nós, ela não pode se apagar se você escolher não deixar essa chama se apagar, porque a nossa aliança está baseada naquilo que Jesus Cristo fez e não naquilo que eu e você fazemos. Não deixa a chama do Espírito Santo de Deus apagar dentro de você. Você pode escolher a atitude que você quer tomar todos os dias de crer. De crer. E logo depois de uma promessa, de uma aliança maravilhosa, sabe o que acontece em Gênesis 16, querida? Mais uma vez, depois de chamado, depois de promessa, Abraão responde com incredulidade e desobediência. Sério? Como assim? Isso mesmo. Mais uma vez, depois de uma coisa tão sobrenatural que acontece em Gênesis 15, em Gênesis 16, Abraão responde com incredulidade e desobediência. O pai da fé. Aquele que foi chamado amigo de Deus. E o que você está fazendo? Que você está deixando de ser quem você é por causa daquilo que Jesus fez. Sabe? Que tipo de incredulidade que você está alimentando no seu coração que você não está jogando fora? Que tipo de desobediência que você está dando vazão que você não está jogando fora? Amadas, Agar, ela foi resposta. Uma resposta cheia de incredulidade e desobediência por um homem, por um pai da fé, que não esperou no Senhor. Que não esperou no Senhor. Gênesis 16 é só isso. Mas Gênesis 16 tem algo que eu preciso liberar essa palavra para você, porque você precisa. Eu sei que tem mulheres aqui que vão ter que sair desse lugar.
E Deus não vai te tirar desse lugar que você está nessa manhã de deserto. Presta atenção. Presta atenção que eu preciso liberar essas palavras para você aqui agora. Gênesis 16, do 7 ao 10. Escuta isso, que você vai sair agora de um lugar de deserto. E não é um deserto que Deus te mandou, porque quando Deus manda a gente para o deserto, Ele sustenta a gente. Mas quando a gente vai para o deserto por soberba, por orgulho, de não querer fazer o caminho de volta, Deus não sustenta a gente. Escuta que eu vou te falar. Agar, Ismael nasceu, Sarai Agar começou a implicar ela, e consequentemente Sara foi em Abraão, e o que Abraão falou com ela? Ela é sua escrava, pode mandar ela embora. Manda ela embora. Então escuta. Agar pegou o filho dela e foi embora pro deserto. Ok? Agar pegou o filho dela e foi embora pro deserto. Estava no deserto com Ismael, quase morrendo, quase morrendo. Aí, escuta o que fala do 16, do versículo 7 ao 10. Porque essa palavra pode ser para você. Essa palavra pode ser para você. Talvez você está esperando uma resposta de Deus, mas o que você precisa não é de uma resposta. O que você precisa é de uma atitude de confiança e sofrer o dano, sabendo que quem precisa fazer o caminho de volta é você. Escuta isso. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai. Respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Xerecantas orialalabás. Xerecantas orialalabás. Tá caindo escamas agora, tá? Tá caindo escamas espirituais agora. Ouvidos espirituais estão sendo abertos agora, nesse momento. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E ainda acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Volte para o seu marido. Se sujeite à autoridade dele. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Volte para o seu marido. Se sujeite à autoridade dele. E eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O deserto que vamos, por conta própria, também precisamos voltar por conta própria. Agora preste bastante atenção nisso que eu vou te falar. Vamos passar para o 17, mas escuta isso. Escuta isso. Abraão foi chamado com 75 anos. Quando ele teve Ismael, ele já tinha 86 anos. 86 anos. E mais ou menos uns 8, 9 anos depois. Escuta, mais uma vez, eu quero falar para vocês a respeito da consequência do pecado. Por causa do pecado de Gênesis 16, o Senhor ficou mais ou menos de 8 a 9 anos sem falar com Abraão. O silêncio é o deserto do Senhor. Mas ainda que você esteja passando por esse tempo de consequência que você ainda não fez, fica firme. Ainda que você não esteja escutando a voz dele, eu posso te garantir, ele está com você. E Abraão, ele continuou com o Senhor. E mais ou menos 8, 9 anos depois, em Gênesis 17, sabe o que fala? Que Deus aparece. Deus aparece para Abraão. E olha o que Deus fala para Abraão. Depois de quantos anos sumido,
A palavra aqui diz que é aproximadamente, gente, mais ou menos 13 anos. Tem estudos que falam que é 8, 9, mas escuta isso, escuta isso. Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Eu farei uma aliança com você e eu te darei uma descendência incontável. Ao ouvir esta palavra, Abraão não se conteu, se prostrou com o rosto no chão. E Deus lhe disse: Esta é minha aliança com você. Escuta, esta é minha aliança com você. Eu farei de você o pai de muitas nações. Além disso, Abraão, mudarei o seu nome. Depois de tantos anos de silêncio, Abraão continuou fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E sabe, quando Deus mudou o nome de Abraão, às vezes nós achamos algo assim normal, mas deixa eu te contar o que explica isso de uma maneira bem assim resumida. Deus, ele acrescentou mais uma letra no nome de Abraão. Ficou Abraão. E uma dessas letras era uma das letras no hebraico que ela significava o próprio nome de Deus. Deus pegou uma porção dele e colocou dentro do nome de Abraão. Dentro do nome de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus escolhe a todo tempo manter essa chama, nos dá a graça de manter essa chama acesa dentro do nosso coração, por que que você vai escolher apagar essa chama? Por quê? Ei, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade manter essa chama acesa. Olha o que fala aqui no 17:9. Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Mas quando nós falhamos, nós temos o sangue do Cordeiro para nos colocar nesse lugar. Em Gênesis 18 vem a promessa de um filho. A promessa de um filho. Ah, Jesus, que coisa mais linda. E sabe o que acontece aqui em Gênesis 18? Sara não acredita, ela ri. Mas ainda assim, quando Sara não acredita, nada muda. Olha isso, nada muda. Sabe por quê? A incredulidade, ela pode muitas vezes apagar a chama da presença. Mas a incredulidade, ela não pode apagar a promessa. Ela não pode apagar a promessa. Deus tinha uma promessa de uma descendência para Abraão. Dessa descendência iria vir o nosso Salvador. O nosso Salvador. A incredulidade apaga chamas, mas a promessa nada destrói a promessa. Nada destrói a promessa. Eu não vou entrar, mas depois, final do capítulo 18 até o capítulo 19, fala sobre Sodoma e Gomorra, que eu não quero entrar nisso, e também sobre os pecados das filhas de Ló. E através do pecado das filhas de Ló, onde elas tiveram incesto com o pai, nasceram um dos dois piores inimigos de Israel, que foram os moabitas e os amonitas. Mas passamos para Gênesis 20, que estamos aqui na vida de Abraão. Mais uma vez, depois de promessa de um filho, depois da promessa de um filho, sabe o que Abraão faz? Ele vem de novo com desonra e mentira. Tem base, gente. Mais uma vez, Abraão mente aqui no capítulo 20 para Abimeleque. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que o justo cai muitas vezes, mas o Senhor levanta. Levanta.
Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é se você não vai desistir de acertar. Tá bom? Não importa quantas vezes você caiu, mas não desista de tentar. O Senhor é poderoso para perdoar. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor manda nós perdoar 70 vezes 7 vezes ao dia, você não acha que o Senhor perdoa infinitamente mais do que isso, não? E eu posso te falar uma coisa, talvez que vai... Você não precisa concordar. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que quando nós vamos para perto do Senhor para pedir perdão, Ele se alegra demais. Ele se alegra demais. Sabe por quê? Porque Ele tem recurso para nos perdoar. Não pensa que Deus vai ficar triste quando você for. Ele fica triste se você pecar e você ficar ali naquele lugar, apagando a chama. Mas quando você peca e vai para Ele, peca e vai para Ele, peca e vai para Ele, querida, não saia desse lugar em nome de Jesus. Muitas pessoas não vão entender isso e vão falar mal de você. Mas, por favor, não saia do lugar. Ainda que as pessoas falem que você é nada, continue buscando aquele que é tudo. Em nome de Jesus. Gênesis 21, temos aqui o nascimento de Isaac. Gente, escuta isso. A consequência do pecado, ela dura para sempre. Dura. Muitas vezes a consequência do pecado, ela dura para sempre. Mas eu posso te falar uma coisa? A misericórdia também. Tá? A consequência do pecado pode até durar para sempre. Mas a misericórdia também se renova a cada manhã na nossa vida. Eu me lembro o meu primeiro pastor que eu tive, ele falava que a nossa vida era uma tábua. Era uma tábua. E nessa tábua, todas as vezes que ia fincando prego, ia fazendo buraco, né? Imagina os pregos fincados numa tábua. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele vem e tira todos os pregos. Mas Ele falava algo e é verdade. O buraco fica. O buraco fica. E você não precisa ter vergonha desses buracos. Você precisa clamar que a misericórdia do Senhor esteja derramada sobre esses buracos, a ponto de você não cair olhando demais para eles. Tá? Então, assim, tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia de você. Sabe quando que você tem misericórdia de você? Quando você tem humildade para reconhecer que você precisa dessa misericórdia. E aqui, no nascimento de Isaac, a gente vê isso e logo depois, a gente vê que dessa vez, o próprio Abraão expulsa Agar. Ele expulsa Agar e Ismael. Mas dessa vez, ela não foi para o deserto porque ela quis. Ela foi para o deserto. Por quê? Ela foi mandada por Abraão. E ali, a gente sabe que Deus cuidou dela. E depois do nascimento de Isaac, passa anos e anos. Por que eu falo com vocês que a gente tem que estudar a Bíblia? Escuta isso. Eu vou te dar agora um bom motivo. Por que você tem que ser minha aluna ali no universo feminino. Gênesis 21, Isaac nasce. No Gênesis 22, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Sabe quantos anos aproximadamente Isaac tinha aqui? Uns 30 anos já. 30 anos. A Bíblia é assim, gente. Se você não estudar, você não consegue entender. Tem capítulos, por exemplo, de Gênesis 11 para Gênesis 12, é aproximadamente assim, acho que 400 anos. Entendeu? A palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida, ela é para ser ouvida, estudada e praticada. Tá bom? E terminando, Gênesis 22, Deus prova Abraão. Abraão permaneceu. E eu quero terminar com uma revelação que vocês, minhas alunas principalmente, já sabem. E você vai
receber essa revelação hoje para você. Certa vez eu lendo Gênesis 22, eu lia de um lado para o outro, de um lado para o outro. Gênesis 22 trata única e exclusivamente de quando Abraão estava saindo para sacrificar Isaac. E ali fala 3 vezes, em 3 versículos tem a seguinte frase: pega o teu único filho Isaac. Pega o teu único filho Isaac. E eu me lembro que eu virei para o Senhor e falei assim: Pai, por que em um único capítulo, 3 vezes, o Senhor fala que Isaac era o único filho de Abraão, sendo que ele não era. Tinha Ismael. No capítulo anterior, fala de Ismael. E sabe o que o Senhor me disse? Ah, querido, eu nunca vou esquecer essa revelação. E se você souber o quanto essa revelação trouxe temor ao meu coração. O Senhor me disse assim: filha, Isaac, ele é o único filho de Abraão aos meus olhos. Porque eu não tenho compromisso com aquilo que eu não mando vocês fazerem. Eu tenho misericórdia. Eu tenho compromisso da minha bondade, da minha misericórdia, correrem atrás de vocês, sem vocês precisarem buscar por ela, uma vez que vocês andam embaixo da minha vontade. Mas quando vocês saem da minha vontade, eu não tenho compromisso, eu tenho misericórdia. E vocês realmente têm que buscar a minha misericórdia. A minha misericórdia, que precisa ser regada de um arrependimento genuíno, para que eu faça. Amadas, o Senhor nunca nos abandona, mas o Senhor nos chama para reacender a chama e manter a chama acesa. O Senhor, Ele nos chama para ser fortalecidas, sabendo que aquilo que a gente já fez para trás, Ele vai estar conosco. Mas Ele também nos chama para andar em novidade de vida, embaixo daquilo que Ele tem para nós. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, te chamar para esse lugar, onde você escolhe nessa manhã reacender a chama do Espírito Santo dentro de você. Não se preocupe com os erros do passado, porque se você clamar, a misericórdia do Senhor, ela vai te alcançar, ela vai ser renovada na sua vida a cada manhã. Agora, daqui para frente, se você buscar de todo o seu coração, andar embaixo da nuvem, em ter, sabe, esse zelo, a responsabilidade de obedecer aquilo que Ele te chamou para fazer, você pode ter plena convicção que a misericórdia dele vai te seguir, a bondade dele vai te seguir, você não vai precisar buscar. Escuta algo que hoje de manhã o Senhor me disse. Se alguém puder anotar essa frase. Você não precisa gastar forças para que as coisas aconteçam. Você não precisa gastar força para a promessa se cumprir. Mas você precisa gastar todas as suas forças para estar junto, para obedecer aquele que é poderoso para te fazer a promessa. Você não tem que se esforçar. Quem prometeu é fiel para cumprir. Você precisa se esforçar para andar alinhada, aliançada com Ele. Você não precisa se esforçar, você precisa se esforçar para manter a chama acesa. E a chama acesa é uma vida na palavra, é uma vida de oração. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Quero orar com vocês nesta manhã para que nada, obrigada Luciana, para que nada possa ficar perdido nesta manhã. Mas tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, que possa se cumprir em nome de Jesus.
Meninas, eu tô, desde ontem, tá assim, vindo uma vozinha no meu coração para que eu faça a aula de hoje aberta, tá? Então fiquem de olho aí, que eu vou orar por isso, mas se for da vontade de Deus, eu vou abrir a aula de hoje à noite para que vocês possam assistir a aula de hoje à noite também. Mas eu quero te fazer um convite especial, muito especial, muito especial. Vocês sabem que toda a renda do Mulheres Ensinando Mulheres não vem para mim, é investida para que a palavra de Deus seja levada aqui de Belo Horizonte até os confins da terra. Toda a renda dos meus livros, toda a renda das vendas da plataforma são depositadas aqui. Diante disso, eu quero te chamar para ser uma parceira no Mulheres Ensinando Mulheres. E sabe como que você pode ser nossa parceira? Você pode ser nossa parceira comprando meus livros e você pode ser nossa parceira entrando na plataforma para ser a minha aluna. Eu quero te convidar a ficar 1 ano comigo estudando a palavra de Gênesis e Apocalipse, tendo aula comigo toda semana ao vivo, de questões assim, sabe, específicas, mulher rixosa, maternidade, paternidade, tudo, vai ter sim. Mas eu quero te convidar para entrar nessa plataforma. Gente, a plataforma tem e-book de todas as aulas, são mais de 350 aulas. Mas a responsabilidade de assistir cada uma das aulas é sua. Então, assim, séries, o valor, meu Deus, deixa eu te falar uma coisa, vem ser minha aluna. O valor da plataforma, gente, ou é 64 mensais, você pode entrar para ver se você vai, ou é R$ 497 por ano. Se você dividir isso aí por 12, é um preço muito baixo para você investir na sua vida. Mudar o seu destino. Ah, verdade, Lucimar, obrigada. Na plataforma tem e-books também de graça. Tem os e-books do universo feminino, que é todas as aulas, e também tem os e-books gratuitos. Eu quero te convidar. Eu vou colocar o link ali nos grupos de WhatsApp, que mais tarde eu vou mandar essa palavra nos grupos de WhatsApp. A Miriam faz de graça, todas as terças-feiras, um resumo dessa palavra pra gente, sem você pagar nada. Tá lá nas nossas comunidades de WhatsApp, é só você entrar lá. Hoje, no final do dia, o que vai acontecer? Eu mando o link dessa palavra com o resumo da mesma. A Miriam faz isso de graça pra gente, preciosa demais. Mas, e pra quem quer renovar, gente, já tá pronto, mas espero que vocês tenham até mês que vem. O que eu vou fazer? Eu não vou mais, gente, eu não vou mais esperar para abrir turmas. Não, eu não vou mais fazer. A plataforma, a partir de agora, ela tá aberta. E todas as mulheres que desejarem entrar para se juntar a nós, essa plataforma tá ali. Você é muito bem-vinda. Eu vou colocar agora ali no Stories, nos grupos de WhatsApp também, o link da plataforma. E também eu vou colocar aqui no Stories o link para você entrar no grupo de WhatsApp. Tá bom? Quero orar com você. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por essa mesa, por esse banquete. Obrigada, Pai, por nos falar essa manhã que a gente não precisa gastar forças para que as tuas promessas se cumpram nas nossas vidas. Não, a gente precisa gastar força para a gente ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser, filhas do Deus vivo. E eu quero te pedir, Pai, que esse conhecimento venha até nós, que essa responsabilidade de ser filha, sabe, de ser filha, possa mesmo vir de uma maneira muito especial para nós, para cada uma de nós. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus Cristo, nenhuma mulher, Pai, possa perder aquilo que o Senhor liberou para nós aqui essa manhã, mas que cada uma delas possa mesmo ter a plena convicção de que o Senhor é suficiente, que a tua palavra é suficiente e que elas possam mesmo ter a atitude de subirem, de andarem um nível mais alto e que elas possam, em nome de Jesus Cristo, escolherem estarem ligadas com a torre que está lá no alto,
que esse acesso que tem entre Jesus e nós, através do Espírito Santo, que nenhuma de nós aqui possamos ficar desligadas desse lugar. Eu te louvo, eu te agradeço por essa manhã tão rica, tão maravilhosa. Em nome de Jesus. Beijos. Aleluia. Até mais tarde, meninas, minhas alunas. E se Deus for da vontade de Deus, eu quero abrir também para que todas vocês possam estar juntas hoje à noite, às 20 horas ali no YouTube. Tá bom? Tchau, tchau.